Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma sessão Como Cai no Enem. Hoje vamos falar como cai excreção e reprodução, que foi assunto aí do nosso módulo final de Fisiologia Animal. Seguinte, questão que caiu ano passado, em 2015, relacionado ao processo de excreção. Diz assim: durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes e das alternativas. Então, o que o Dá Uma Força faz? Mostra para você que tem que marcar as palavras-chave do enunciado, riscar aquilo que não me importa para caso eu tenha que voltar na questão e já tentar responder a minha questão antes mesmo de eu ver as alternativas, para evitar confusão. Então, aqui, mais importante, palavra-chave é que esses caras estavam sem água e com sede. E o que acontece no meu sistema excretor com relação aos processos funcionais dele? Pessoal, o que a gente falou? Se eles estão sem água, se ele está com uma menor disponibilidade de água, eu vou ter que ter um maior processo de reabsorção. Porque eu não posso perder água no meu processo de reabsorção. Outra coisa, eu tenho então uma maior quantidade aí de ADH. Justamente é o ADH que vai promover a minha maior reabsorção. Então é basicamente isso que a gente tem que saber aí. Com isso, tendo uma maior reabsorção, eu vou ter uma urina com menor volume, né? Uma urina mais concentrada. Então, eu tenho que encontrar uma alternativa que tenha uma relação com isso aí. Porque é isso que tem a ver com uma disponibilidade menor de água. Eles estão aqui sem água nessa questão. E o que vai acontecer então com o sistema excretor dos estudantes? Letra A. Aumentou a filtração glomerular? De forma alguma. Se eu aumentar a minha filtração glomerular, eu vou ter ainda mais do meu filtrado a água ali. E eu não quero ter a água, eu não quero perder a água. Eu preciso economizar a água ali, já que eu estou sem. Letra B, produzir maior volume de urina. De forma alguma, se eu produzir maior volume de urina, eu vou perder mais água e eu já estou sem água ali. Não posso. Letra C, produzir urina com menos ureia? Não, pelo contrário, foi com mais ureia, porque eu tenho uma urina com menor volume e mais concentrada. Então, eu vou encontrar mais ureia nessa minha urina. Letra D. Produzir urina com maior concentração de sais? Sim, eu tenho uma urina agora com menor volume e uma urina, portanto, mais concentrada. Então, de fato, ela vai ter mais concentrações de sais. Vamos ver letra E. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos? Não, eu não reduzi reabsorção nenhuma, eu aumentei a minha reabsorção de água. Então, glicose e aminoácidos não tem nada a ver com a minha economia de água. Então, resposta, letra D. Viu que tranquilo, pessoal? Então, mostrei que o Enem realmente cobra uma interpretação dos processos fisiológicos. Agora, vamos para uma questão aí que envolve um conceito de reprodução, na verdade, de ciclo menstrual. Lá de 2013 diz assim: a pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente de dois hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio e a progesterona. Beleza? Então, essa aqui, palavra-chave. Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Então, essa mulher tomou esse anticoncepcional por todos os dias, de forma ininterrupta, durante 6 meses. Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento? Pessoal, isso aqui, na verdade, se você não soubesse lá aqueles gráficos de estrogênio e progesterona, não tinha problema nenhum. Só para a gente relembrar aqui, com relação aos meus hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, eu tenho um pico de estrogênio logo um pouco antes da minha ovulação e tenho um pico de progesterona aqui depois da minha ovulação, lá quando eu tenho a formação do corpo lúteo, que é ele que vai produzir a progesterona. Então, eu tenho picos em momentos diferentes de estrogênio e de progesterona. O que esse enunciado diz? Que essa mulher tomou
estrogênio e progesterona sintéticos na forma de anticoncepcional todos os dias de forma ininterrupta. Pessoal, é só a gente entender, se ela tomou estrogênio, vou representar por E, e progesterona todos os dias, significa que ela está com uma concentração regular, digamos assim, todos os dias. Então, se eu estou tomando, se a minha concentração lá é de 100, eu vou ter 100 todos os dias. Por quê? Eu não parei de tomar, é ininterrupto. Isso acontece com os anticoncepcionais. Na verdade, os anticoncepcionais são tomados por um período e existe um período de pausa. Nesse período de pausa, eu tenho o sangramento, tenho a menstruação, porque nesse período de pausa eu já vou ter uma diferença lá no meu estrogênio e na minha progesterona. Agora, se eu tomei de forma ininterrupta, pessoal, eu vou ter a mesma concentração sempre, desde o início. E qual seria o gráfico, então, que vai representar essa concentração sanguínea? De repente, a gente poderia até marcar isso aqui, porque isso aqui fica mais próximo do que a gente tem lá, na verdade, acontecendo no ciclo menstrual normal, que é um pico lá de estrogênio antes e depois tem um pico de progesterona. Até tá um pouquinho meio torto, mas seria o mais próximo, se a gente considerasse aqui sendo o 14º dia. Mas, na verdade, ele nem fala disso. Ele fala de 6 meses e fala que ela tomou esse estrogênio e progesterona durante todo o período. Então, vamos lá. Ela tem que ter quantidades iguais. Então, poderia ficar em dúvida entre esse cara aqui e esse cara aqui. Porque esse aqui está mostrando concentrações bem diferentes de um e de outro. Esse aqui também e esse também. Tudo bem, esse aqui tem até um pouquinho parecido, mas os mais são esses aqui. Só que esse gráfico está me mostrando o quê? Que ao longo do tempo, a minha concentração sanguínea está só aumentando. Eu não estou aumentando, estaria aumentando se eu estivesse tomando aí uma quantidade cada vez maior, se ele me falasse isso denunciado. Mas não, ele diz que é o mesmo medicamento que eu tomo. Então, eu tenho aqui a concentração sempre regular, sempre se mantendo igual ao longo do tempo. Essa foi aí a minha resposta certa na questão do Enem. Beleza, galera? Então é isso que a gente teve de fisiologia animal. Nos vemos na próxima semana. Até lá!